A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, né? Eu estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus ao seu coração, tá certo? Tá começando mais um vídeo do canal Palavra Plena. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, poderosamente, tá certo? Hoje nós queremos falar de um tema muito importante. Antes de começar a falar, eu agradeço a você que já é inscrito no canal, compartilha, dá o like, se inscreve, tá certo? Seja muito bem-vindo. Compartilha para que o nosso canal possa crescer e o nome do Senhor ser glorificado, porque a palavra dele está sendo pregada aqui neste vídeo e ensinada a uma multidão de gente aqui na internet. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a ordem eclesiástica da igreja, os ministérios que Deus instituiu e que foi começado a ser formalizado pela era dos apóstolos ali, depois que Jesus subiu aos céus. Sabemos que Jesus, quando veio à terra, ele não fez a obra sozinho, ele tomou para si 12 homens, né? Em outro texto vai dizer que Jesus enviou 70 homens de dois em dois às suas aldeias e deu poder e autoridade, né? Jesus foi o maior formador de obreiro nessa terra e assim formou assim muitos homens e eles assim usaram da autoridade do poder divino que Cristo ortogou e entregou a eles, tá certo? Então depois que Jesus subiu ao céu, Jesus está agora no trono ao lado do Pai e os apóstolos que são enviados, onde Jesus disse, farei discípulo, né? Façam um discípulo em todas as nações, né? Ensinando a guardar todas as coisas, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa ordenança é bíblica. Ele disse, ide fazei discípulos, né? Então, a ordem bíblica de Jesus aqui para os discípulos é fazer povos, fazer discípulos, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então, quando os discípulos estão reunidos em Atos capítulo 2, que eles são revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, que eles recebem uns dons espirituais, o revestimento de poder sobre as suas vidas, a Bíblia vai dizer que ali começa um momento muito histórico para a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, tá certo? Só que o que é bem interessante é que a igreja ela começa a crescer, ela começa a se expandir e Pedro, na ousadia do Espírito Santo, que era um dos apóstolos, ganhou uma multidão de gente. Então a gente vê que Deus estava cumprindo a sua promessa na vida de Pedro e ele disse que Pedro seria aquele que apacentava as ovelhas e os cordeirinhos e isso aconteceu. Mas quando chegou no tempo da igreja da era primitiva, a gente vai ver que a igreja ela agora está passando por um momento que as mulheres estão passando, as viúvas por necessidade, e muitas coisas estão acontecendo que os apóstolos não estão dando conta de tomar conta de tudo. Então, em Atos capítulo 6, está a instituição dos diáconos, tá certo? Aqueles que irão levar as ofertas, aqueles que irão levar os mantimentos, as viúvas, aqueles que são necessitados, né? Eles estão participando de um ministério de distribuição diário na vida daqueles que tinham necessidade e estavam ali levando contribuição às pessoas que necessitavam, as ofertas, algo que alguém doava, né, que a igreja de Atos dos Apóstolos está ali vivendo tudo em comum, dividia entre ele, porque a perseguição de Roma e do judeu era constante na vida dos irmãos. Então os diáconos estão fazendo esse papel de distribuir ajuda aos irmãos, tanto em ofertas voluntárias, e assim Deus estava sendo glorificado, porque estavam vivendo em amor e distribuindo as necessidades aos irmãos. Então os apóstolos, eles estão na oração e no ministério da palavra, eles se dedicaram ao ensinamento e às orações, tá certo? Quando chega na carta de Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. No versículo 11 ele diz, ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que aqui o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está dizendo,
aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Jesus desce do céu, ele se esvazia da sua glória, ele morre por nós, ele institui os discípulos, aquele forma o seu grupo de mensageiros que vai levar a mensagem após ele morrer e subir aos céus. Então, quando Jesus sobe aos céus, aqueles homens têm a missão de levar o evangelho, os ensinamentos de Jesus para as pessoas, que é o plano de salvação da alma, para que as pessoas possam se salvar. E aqui está, na era do primeiro século da igreja primitiva, está aqui na carta de Paulo, no capítulo 4, e no versículo 10 e 11, ele vai dizer, ele mesmo, quem? Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Olha o que é que ele vai dizer. Ele não vai dizer para apóstolas ou outra coisa, ele vai dizer para apóstolos. Ele escolheu 12 homens para ser apóstolo. O homem tem uma autoridade maior que foi concedida por Deus desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, que Deus disse ao homem, que o desejo da mulher seria para ele e que ele governaria a sua mulher, ele tinha autoridade sobre a sua mulher. Quando chega na carta de Timóteo, Paulo vai dizer que aquele que não governa bem a sua casa não pode governar as coisas de Deus. Então tem uma autoridade maior, tanto na família como na obra do Senhor. O homem recebeu essa dupla autoridade, que é uma autoridade constituída ao homem. Então aqui ele vai dizer, uns ele escolheu para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. O que é interessante é que nos dias de hoje existem religiões, denominações, religiões que dizem que não existe apóstolo, não existe profeta, não existe evangelista, não existe pastores e não existe mestre. O que é bem interessante, que eu quero detalhar, os apóstolos aqui são aqueles que receberam os ensinamentos diretamente de Jesus. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus e receberam a direção de transmitir o reino de Deus pelo próprio Cristo. Por isso que eles receberam o título e assim a função de apóstolos, tá certo? Os profetas, a gente sabe que no Antigo Testamento, aquele que o próprio Deus levantava, recebia o título de profeta, era aquele que recebia uma mensagem de Deus e assim transmitia ao povo. Veja que aqui o próprio Paulo está dizendo, ele levantou profetas para falar com o povo desde o Antigo Testamento, tá certo? E agora, no Novo Testamento, ele instituiu os apóstolos. Veja que o próprio Paulo, ele não andou com Jesus, mas em Atos capítulo 9, é o próprio Jesus que faz a convenção de Paulo e assim faz Paulo entender que Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, os apóstolos foram levantados por Cristo, tá certo? Os profetas foram levantados por Cristo pelo próprio Deus, tá certo? Os evangelistas, que é uma função, é levantado pelo próprio Deus, é aqueles que transmitem o evangelho nas ruas, nos sítios, nas missões, onde for um evangelista, esse é o papel fundamental. Os pastores são aqueles que tomam conta da igreja, é institucional que os pastores foram formados assim pela era dos apóstolos, tá certo? E os mestres, que são aqueles que se dedicavam aos ensinamentos mais profundos da palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Então, é bíblico ter pastor, é bíblico ter os evangelistas, é bíblico ter os diáconos, é bíblico ter os mestres, tá certo? É bíblico ter os presbíteros, é bíblico ter os bispos, os anciãos, tudo isso aqui é bíblico, tá certo? Então, não tem esse negócio, não é bíblico, não é bíblico. É bíblico, é constitucional e está na palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.